Olá, vamos dar início então a mais uma aula sobre o nosso curso completo sobre fontes de recursos. Esta aula, ela está um pouquinho diferente das demais. Pouquinho por quê? Porque ela foi gravada depois do lançamento do curso, em função de questionamentos recebidos, dúvidas recebidas por um de nossos alunos aqui. Então, aqui eu reafirmo o compromisso que, se você tem alguma dúvida sobre fontes de recurso, não hesite em questionar, em perguntar. Você vai ver ali nos comentários, já existe, né, os comentários dentro da plataforma da sala de aula. Existem ali várias dúvidas já respondidas, mas para esta nós fizemos uma aula a mais, né? Então, por isso que alguns alunos que inclusive já concluíram o curso, receberam um e-mail para ser chamados aqui para assistir essa aula, né? O seu certificado continua válido, mas nós temos agora uma aula adicional. E um ponto importante, essa aula também está sendo compartilhada lá no YouTube, pois é um tema que está gerando uma grande discussão, né, entre diversos municípios, alguns estados, que fonte que eu utilizo. Então, né, para aqueles que ainda não estão aqui ambientados ao nosso curso, eu sou o professor Adrione Mendes, da página O Contador Público, e esta é uma aula dentro do curso completo sobre fontes de recurso, a portaria 710. E o tema da nossa aula, o que nós vamos discutir aqui, são os royalties, tá? Que ela é uma palavra de origem inglesa, nós vamos discutir aqui a etimologia do royalty, mas nós temos que ter alguns pontos importantes aqui, tá? Esse valor que ele é cobrado, né? No nosso caso aqui nós vamos tratar com os royalties de recursos naturais, tá? Eles entram nos municípios e nos estados e eles têm que também ter uma classificação de fontes. E por que surgiu toda essa discussão? Porque nós estamos aqui gravando uma aula adicional. Hoje, essa aula está sendo gravada em setembro de 2023, dia 11 de setembro. O que ocorre? Pode ser, inclusive, que ainda durante essa semana, ainda durante esse mês, haja uma outra alteração, tá? Uma outra complementação. Mas o que nós temos programados hoje, de acordo com a legislação que existe hoje? A fonte 704, que ela é transferências da União referente a compensação financeiras pela exploração de recursos naturais, onde aqui entram os royalties do petróleo, ela vai ser extinta neste ano de 2023. Tá? Para o ano de 2024, nós teremos as fontes 720 e 721, transferências da União referente à participação na exploração do petróleo e gás natural destinadas ao FEP, Fundo Especial do Petróleo. Esse é um recurso que todos os municípios brasileiros recebem, tá? Todos os estados também. E a 721, transferências da União referente à seção onerosa do pré-sal. Destaco o seguinte: existem outras fontes que tratam sobre recursos hídricos, sobre recursos minerais. Essas fontes, elas continuam válidas. A grande distinção é, a fonte 704 saiu e entrou essas outras duas aqui a partir de 1º de janeiro de 2024. Uma pergunta que muitos podem já se perguntarem, né? Como que eu faço para fazer a conversão, né? Porque a fonte 704 não pode existir em 1º de janeiro. E a fonte 720 e 721 vai existir em 1º de janeiro. O que eu faço especificamente com o saldo da fonte 704? Que pode ser que eu tenha alguma coisa em restos a pagar, pode ser alguma coisa que eu tenha um crédito, um ativo financeiro. Tudo isso você vai ver aonde? Lá na aula de ajustes, tá? Lá na aula de ajustes eu explico como que você faz essa conversão, tá? Não é o tema dessa aula, que vamos focar nessa aula sobre o problema dos royalties.
E o que é o grande dilema aqui? A fonte 704 ela é uma fonte mais genérica. Vamos ver pelo nome. Transferências da União referente a compensações financeiras pela exploração de recursos naturais. Ela é tão abrangente aqui que ela poderia, simplesmente com esse nome, ela poderia abordar, por exemplo, até recursos hídricos, recursos minerais, afinal de todas são recursos naturais. Só que como eu tenho essas outras fontes mais específicas, eu deixava essa aqui para o petróleo. E agora, com a saída dela, nós temos a fonte 720, que é específica do FEP. E a 721, específica da seção onerosa. E os outros royalties? Aonde ficam os outros royalties? Aí, alguns se perguntaram, né, até na consulta pública que a STN fez, é realmente necessário essa mudança? Precisa ser feito? A resposta da STN foi no seguinte sentido, que a segregação, essa diferenciação, surgiu da área responsável pelo Tesouro, tá? Pelo acompanhamento dos planos de equilíbrio fiscal. Então, o Tesouro, a STN tem vários departamentos, várias áreas, vários setores, né? E a área que cuida do equilíbrio, dos planos de equilíbrio fiscal, sentiu essa necessidade. Olha, eu tenho que separar aqui o que tem nos estados e municípios, diferentemente dessas regras aqui. Então, o que aconteceu? É uma necessidade deles, acabamos tendo que adequar a portaria 710 para conseguirmos atender esta necessidade. E dentro dos royalties, eu fui buscar qual que é a principal legislação do tema. Qual que é o principal ponto aqui que nós temos que discutir? E é a Lei 7.990 de 1989, onde eu destaco aqui no artigo 1º. Olha só, o aproveitamento dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e dos recursos minerais por qualquer regime previsto em lei vai o que? Desencadear que sejam distribuídos recursos para estados, Distritos Federal e municípios. E vai ser, claro, aplicado na forma estabelecida nesta lei, Lei 7.990. Destaco aqui o que? Recursos minerais e quaisquer dos regimes previstos em lei. Por que eu reforcei aqui recursos minerais? Se nós relembrarmos lá das nossas aulas de geografia, a gente tem que, na contabilidade, a gente tem que fazer muitos links com diferentes áreas. Né? Tanto é que por isso muita gente pensa que a gente é uma ciência exata, né? E a gente não é uma ciência exata. Recursos minerais. O petróleo é um recurso mineral. Ele é um recurso mineral. Então, o que acontece? Ele está previsto nesta lei. E continuando, né, dentro dessa Lei 7.990, lá o artigo 8º, ela vai detalhar qual que é a regra de aplicação de todos os royalties. Né? E o que ele vai dizer? Ele até detalha ali o pagamento das compensações financeiras previstas nessa lei, inclusive os da indenização de petróleo. Na verdade, ele foi redundante, né, porque ele já estava previsto anteriormente lá no artigo 1º, tá? Do gás natural, do xisto betuto cereal, que é efetuado mensalmente. Então, o FEP cai todo mês nas contas dos municípios, tá? Dos estados, dos Distrito Federal. E ele, claro, ele tem a metodologia, ele vai ser variado como bônus do Tesouro Direto ou de outro parâmetro, enfim, ele tem todo, eu não vou ler aqui todo o artigo, até para não tomarmos muito tempo nesta videoaula. Mas, no finalzinho, ele tem uma regrinha. Vedada a aplicação dos recursos em pagamento da dívida e no quadro permanente de pessoal. Então, olha só. Quando nós vimos lá na aula sobre o que é fonte de recurso, né, nós detalhamos, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma despesa vinculada. Muitas vezes a pessoa se preocupa com a receita
né? Quando o dinheiro está entrando, mas não, eu tenho que olhar sempre para a ótica da despesa. O dinheiro está saindo, ele tem alguma regra para sair? Se ele tem alguma regra, eu tenho uma fonte vinculada. Nesse caso aqui, alguém pode até dizer, não, mas ele não tem uma regra dizendo aplique nisso. De fato, ele não tem essa regra. Ele não está dizendo aplique, gaste nisso. Ele está dizendo não gaste nisso. Ou seja, ele tem uma vedação, ele tem uma regrinha ali. Então, devido a isso, eu tenho uma fonte de recursos para todos os royalties. E ainda tem uma exceção. Para o artigo 1º, ele faz o seguinte, as exceções que é despesa com pessoal, eu só não posso aplicar com despesa com pessoal e dívida. E ele faz exceção. A exceção é o quê? A despesa com o pessoal, se for o pessoal do magistério, posso pagar. E se for uma dívida com a União, posso pagar também. Tá? Posso utilizar recursos do royalties para isto. E lá no artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 8º, ele vem dar ainda mais uma exceção. Os recursos ordinários poderão ser utilizados para capitalização dos fundos de previdência. Pensando nisso, e toda a discussão, toda essa dinâmica que envolve os royalties, eu criei a seguinte tabela. Nessa tabela, tá, que você, aluno aqui do curso de fontes e recursos, só clicar abaixo ou ao lado, né, dependendo se você está assistindo no celular essa aula ou se você está assistindo no computador, né, ela pode variar aonde você está. Você já vai ter o link para você baixar direto, só clicar baixar, você vai ter acesso a esse material aqui já dessa vídeo aula. E ela tem o que? Ela tem aqui todos os royalties que são derivados de recursos naturais. Então, eu tive esse cuidado. Não foi um material fácil de produzir. Tá? Inclusive, aqui gostaria de agradecer a 2 pessoas que contribuíram. Tá? Eu consultei aqui a Jane, do Contabilidade Pública Descomplicado, e o Paulo Feijó, da editora Gestão Pública. Né? Meus agradecimentos por auxiliar também a elaboração desta tabela. Né? Não chegamos a fazer uma reunião para fecharmos aqui alguns pontos aqui, inclusive há algumas divergências entre os nossos próprios entendimentos, mas cheguei a este produto com o auxílio desses 2 grandes profissionais, o que eu deixo aqui o meu agradecimento e também convido, né, assim como vocês já curtem a página do Contador Público, né, se quiserem conhecer o material Contabilidade Descomplicada e editora Gestão Pública também tem materiais muito legais lá que são publicados. E o que essa tabela ela aborda? Né? Ela vai abordar os seguintes aspectos. Eu parti da nomenclatura do demonstrativo do Banco do Brasil. Então lá, aquele demonstrativo, né, depois eu vou mostrar diretamente no computador como que vocês podem fazer essa consulta, acredito que a maioria de vocês já esteja habituado. A partir daqueles nomenclaturas eu fui listando todos os royalties que iríamos abordar. E são esses aqui: compensação financeira de recursos hídricos, compensação dos royalties da Itaipu, né? São poucos municípios que recebem, mas é um royalty. A compensação financeira pela exploração mineral, o Fundo Especial do Petróleo, que é um recurso que todos os municípios, todos os estados recebem, a participação especial da ANP, né, PE, que aqui tem uma regra muito específica, mas um detalhezinho aqui muito... se você não tiver atenção, você vai errar na aplicação deste recurso. Tá? E o bônus da assinatura do petróleo, que volta e meia é pago, a depender dos leilões que ocorrem, e os royalties da ANP. Esse que foi o ponto-chave, o ponto que gera mais discussões e mais dúvidas.
E para cada um desses royalties abordados, para cada um deles, nós vamos ter as seguintes respostas. Eu vou abordar, então, a nomenclatura do demonstrativo da STN, porque assim como eu posso consultar no site do Banco do Brasil, eu posso também consultar no site da Secretaria do Tesouro Nacional o valor que foi transferido. Inclusive, aqui dá algumas diferenciações. No valor do Banco do Brasil, ele vai me dar, inclusive, por exemplo, uma retenção pelo PASEP, né? Ele já vai demonstrar aquilo ali. Ele tem, então, algumas informações a mais. Só que ele tem uma limitação no Banco do Brasil. Eu só posso pesquisar períodos de 60 em 60 dias. Então, se eu quiser fazer uma busca de um ano inteiro, eu vou ter que fazer 5 buscas. Não, perdão, 6 buscas. Agora, se eu for fazer, por exemplo, lá no site da Secretaria do Tesouro Nacional, eu posso fazer o contrário, eu posso buscar 5 anos numa busca só. Então, tem vantagem e desvantagem de você utilizar um ou outro sistema. A legislação base, qual que é a regra daquele recurso, tá? Qual que é o norte que eu estou recebendo ele, o código da fonte de recurso de cada um daqueles ali, tá? A legislação da regra de aplicação, então, qual que é a legislação, qual que é o artigo, qual que é a lei, qual que é o parágrafo, qual que é a linha que diz que você deve seguir, e o resumo dessa regra. Porque muitas vezes eu tenho algumas, por exemplo, o FEP, eu tenho que combinar 2 leis diferentes para conseguir chegar na regra de aplicação. E também tenho a natureza da receita. Tá? Inicialmente até não ia abordar aqui a natureza da receita, mas verificando em que, inclusive, eu tenho para a mesma fonte de recurso, a mesma origem do recurso, a mesma regra de aplicação, em alguns momentos eu tenho a natureza da receita. Então, eu sei que os alunos que já assistem essa aula dentro do nosso curso completo de fontes, já abordei isso aqui lá quando a gente trata uma aula específica sobre o inventário da receita e as fontes de recursos. Mas gostaria de lembrá-los aqui, aqueles que não fazem parte, estão tendo acesso aqui a esse conteúdo no YouTube, eu tenho também aqui no YouTube um material sobre o curso, um curso completo sobre natureza da receita, o inventário da receita, como que você identifica corretamente qual que é a natureza da receita que você deve utilizar. E vou dar aqui um exemplo de como funciona essa tabela. Tá? Compensação financeira dos recursos hídricos. Qual que é a legislação? Lei 7.990, de 1989. Qual que é a fonte? Fonte 709, transferência da União referente à compensação de recursos hídricos. Né? Essa é uma regra um recurso, um royalty muito fácil de você também estipular a regra. O detalhe está lá no site da ANP mesmo. Tá? A regra de aplicação, que é o artigo 8º. Então, qual que é o resumo da regra? Eu não posso aplicar com despesa com pessoal e ainda tem exceção. Pessoal da educação, tá? Dívidas com a União e capitalização da Previdência. Eu posso utilizar este recurso. E a natureza da receita, qual que eu utilizo também está aí na tela. O recurso do FEP, tá? É um outro recurso que também está abordado, afinal de contas, essa tabela aborda todos os royalties. A legislação, né? Olha só, a legislação já muda aqui um pouquinho. Então, lá na Lei 9.478, eu vou pegar, olha só, no artigo 48 e 49, eu vou pegar o inciso 2, a linha D e E desses 2 artigos. Né? E também lá os incisos 4 e 5 do parágrafo 2º do artigo 50. Né? É uma legislação que aqui ela já sofre, né, uma influência de mais artigos, não é uma legislação tão simples como, por exemplo, royalties de compensação financeira de recursos hídricos. Tá? Qual que é a fonte?
fonte 720, transferendo à União referente à participação da exploração do petróleo e gás natural destinados ao FEP. Tá? Regra de aplicação. Eu tenho que pegar o artigo 50F da Lei 9.478, mas eu não posso esquecer da regra geral do artigo 8º da Lei 7.990 de 1989. Então, eu tenho que combinar as duas regras, as duas leis. Tá? E qual que vai ser, então, o resumo desta aplicação? Eu vou ter que utilizar, eu tenho que destinar para a área de educação, infraestrutura, economia, saúde, ou seja, todo o artigo 50F, e mais aquele detalhezinho da regra geral do artigo 8º. Afinal, todos os royalties estão sujeitos a esta regra também. Então, eu não posso esquecer deste detalhe do artigo 8º. Tá? Partindo agora lá para o ANP, royalties da ANP. Este, eu tenho que ter um cuidado maior. Eu não vou conseguir resolver, lançar corretamente qual que é a fonte de recurso diretamente com o site do Banco do Brasil ou diretamente com o site da Secretaria do Tesouro Nacional. Eu vou ter que consultar o site da ANP para eu conseguir identificar qual que é o royalty correto que eu tenho que lançar. Tá? Já vou mostrar para vocês lá no site. Tá? Mas, só na tabela, como que nós vamos encontrar isso? A legislação, né? Então, aqui, olha só, eu pego lá na Lei 9.478, novamente. Aí, agora eu vou pegar o que? O inciso 1º dos artigos 48 e 49, mais no inciso 2º, as alíneas A, B e C dos artigos 48 e 49. Lembrando que a D e a E foram lá para o FEP. Né? Então, tem toda essa dinâmica a ser abordada. E por que eu tenho que ir para o site da ANP? Porque aqui, mesmo que eu esteja recebendo o mesmo recurso, lá no Banco do Brasil vai estar o mesmo código, no site da STN vai ter o mesmo código, mas eu tenho que fazer uma distinção por data de celebração de contrato. Antes ou depois de 3 de dezembro de 2012. Isso é claro, a concessionária que firmou o contrato com a União. Ou seja, eu tenho que verificar isso. Mas como que eu vou verificar? Eu vou lá no site da ANP. Tá? Eu não tenho, imagino só, estou recebendo um royalty aqui porque eu estou na plataforma continental de uma determinada área. Gente, é uma informação que muitas vezes o município não tem um fácil acesso. Então, você vai lá diretamente no site da ANP. E ainda eu tenho que fazer uma distinção pela compensação ou se é pelo excedente. A depender de qual que é, eu vou registrar em duas naturezas da receita distinta. Então, eu tenho que ter esta distinção. Vou fazer uma pausa agora e vou lá para o site da ANP. Então, pessoal, estamos aqui diante da tabela, né, da planilha, que é um PDF, né, que vocês vão receber para conseguir lançar todos os royalties, né, todos os royalties que eu comentei. Né, estou aqui agora diretamente no meu computador. Então, o que acontece? Ó? Por exemplo, comecei lá com royalties de compensação de recursos hídricos. Né? Então, qual que é o nome do demonstrativo lá no Banco do Brasil? Nome demonstrativo na Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Qual que é a legislação base? Qual que é a fonte de recursos que você vai utilizar? Qual que é a regra de aplicação? Tá? Um resumo dessa regra, para vocês não terem que se deslocar até lá, digitar isso aqui lá, procurar certinho qualquer lei. Não, já trouxe aqui um resumo da regra e também aqui a natureza da receita que você vai utilizar. Vocês vão ver que para a grande maioria é o que? É uma relação, uma linha só, eu tenho todas essas informações. Agora,
Por exemplo, né? Aqui, por exemplo, o PEA ainda tem um detalhezinho que eu já vou abordar. O bônus da assinatura do petróleo, ele tem aqui, fonte 721, qual que é a regra? Olha só, essa aqui é a regra, eu só posso aplicar somente em previdência e investimento e qual que é a fonte de recurso. Já para os recursos da ANP, o royalties do petróleo, olha só, lá no site do Banco do Brasil e no site demonstrativo da Secretaria do Tesouro Nacional, eu tenho um código só, apenas um código só. Mas ele pode, nessa tabela que eu estou distinguindo aqui para vocês, ó, ele já vira em 4 opções. E aqui ainda eu resumi, porque na verdade são 6 opções. Porque o que acontece? A depender depois de quando nós lançarmos lá no site da Receita da ANP, eu posso utilizar uma fonte de recurso, uma natureza da receita diferente para cada uma delas. E como nós vamos ver? Tá. Caso aqui alguém não conheça, o site do Brasil, está aqui o link diretamente na planilha, tá? Vocês podem clicar ali que ele já vai estar aqui, vocês vão digitar o nome da cidade, do estado que vocês queiram conferir. Vai estar ali Rio de Janeiro, por exemplo, aqui eu estou pegando a cidade 01/01 de 2023 a 31/1 de 2023. Então ele vai me dar aqui todos os royalties, né? Aliás, é que ele vai fazer todas as transferências do Banco do Brasil. No caso aqui eu peguei o Estado, né? Ele vai pegar então o Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e vai pegar o Fundo Especial do Petróleo, o IPI, enfim, aqui todos, ó, royalties da ANP. Ele recebeu aqui estes valores, né? Aqui ele até já faz uma distinção, mas essa distinção eu tenho que ir lá no site da ANP para conferir, porque eu tenho outras informações lá que eu tenho que verificar. Se eu voltar na minha planilha, né, também tem aqui o link do site do Tesouro, onde eu também posso fazer buscas, né? Então eu posso marcar aqui o royalties, tá? Posso selecionar todos os estados, ou só um estado, só um município, todos os municípios de determinado estado. Posso fazer essa busca de modo pegar vários anos, vários meses, pegar um mês específico de vários anos. É um site ele é um pouco mais completo, né? Ele é mais abrangente, eu consigo mais informações de um período maior. Mas no detalhe é melhor eu ir lá no site do Banco do Brasil, né? Só que daí, claro, lá eu tenho uma limitação que eu só posso buscar até 60 dias. Voltando lá na planilha, vocês vão encontrar também aqui o link direto, né, do site da ANP. Clicando nesse link, tá, vocês vão vir aqui, ó, royalties, tá? 2023, que é o ano. Nós estamos aqui, o último dado publicado é agosto, né? Lembrando, estamos aqui dia 11 de setembro. Vou pegar aqui o mês de janeiro, tá? Ele vai baixar aqui, vai baixar um arquivo em Excel, em XLV, XLS, perdão. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Tá? Aí ele vai me dar aqui, ó, os beneficiários, enfim, os estados, os municípios, né, por unidade da federação aqui que eu vou receber. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pesquisar o meu município, né, ou o meu estado e vou verificar aqui qual que é, se eu estou recebendo pela concessão da Lei 7.990 ou se é pela concessão da Lei 9.478. Essa informação eu vou utilizar, vou necessitar para lançar lá ou a fonte de recurso correta, ou então a natureza da receita. Então eu tenho que ter esta distinção. Só que eu tenho que olhar somente essa planilha que eu baixei? Não. Eu tenho que voltar lá na internet, né, lá no site da ANP, e eu tenho que baixar também esse valor, essa planilha aqui de educação e saúde. Então, o que acaba ocorrendo? Tá? Vou baixar aqui essa outra planilha. Já fiz o download aqui. Essa não tem uma tabela mês a mês, né, mas ela vai sendo atualizada periodicamente. Então, aqui já foi atualizado até agosto. Ó. Então, até agosto já está
aqui atualizado. Vamos pegar aqui janeiro só para a gente dar uma conferida aqui. Então, olha só, Rio de Janeiro que eu observo, que eu peguei ali, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, esse aqui é a planilha de saúde e educação. Eu tenho aqui valores que eu recebi pela Lei 7.990 e valores que eu recebi pela Lei 9.478. Eu tenho que lançar isso em naturezas da receita distintas. Esse é um detalhe. Outra coisa, a fonte de recurso aqui, eu vou ter que voltar lá na tabela, porque 75% aqui tinha que jogar para um destino, 25% eu tenho que destinar para outro destino. Mas por que que eu estou insistindo, dizendo que você tem que vir aqui na tabela da ANP? Porque se eu pegar apenas o valor que está lá no site da Secretaria do Tesouro Nacional ou lá no Banco do Brasil, ele não me traz a separação do que é saúde, educação, né? Essa parcela de saúde e educação, e o que é a parcela de outros royalties, né? Contratos firmados antes de 3 de dezembro de 2012. Lá ele vai me mostrar o quê? Esse é apenas o valor total. Se eu somar o valor total aqui, por exemplo, da concessão de janeiro, com o valor total da concessão do estado aqui do Rio de Janeiro, tá? 667, ele vai, né, somar esses dois valores aqui, ele vai me dar o total que eu tenho lá no Banco do Brasil, no valor que eu tenho lá no site da STM. Então, o que acontece? Eu não posso utilizar somente aquele valor, eu tenho que utilizar estes valores aqui para eu conseguir fazer toda a separação que é necessária. Tá? Então, agora aqui, eu vou sair do meu computador e vou voltar lá para a apresentação para a gente continuar a nossa conversa. Voltando aqui, até peço desculpas, essa aula está ficando um pouquinho longa, tá? Eu sei que você que está assistindo aí o nosso curso sobre fontes de recursos não está acostumado com uma aula tão longa como está ocorrendo essa, mas que realmente é um assunto que temos muitos pontos a discutir, tá? E agora vamos identificar quais que são as fontes de recursos para estes royalties, né? Esses da ANP. Como que eu vou lançar? Eu vou pegar a regra geral que você já viu lá na aula de como identificar corretamente qual a fonte de recurso, né? Tem toda aquela árvore da decisão, onde eu vou fazer a primeira pergunta. É um recurso livre? É um recurso vinculado? É saúde? É educação? Opa! Tem uma parte que é saúde, tem uma parte que é educação, e tem uma outra parte que não é saúde e educação, mas é transferência. Então, lá para aquele vídeo, você já saberia saber exatamente qual a faixa que está. Mas, continuando aqui, a parcela de saúde e educação, aquele valor que nós fomos lá no site da ANP e verificamos, ó, esse aqui é o valor do site no site da ANP que é destinado à saúde e educação. E ainda tem que lançar em dois valores diferentes. Por quê? Porque eu tenho duas naturezas da receita. Então, para cada natureza da receita, você vai pegar e vai dividir aquele valor, né? Então, você vai ficando cada vez menor essas divisões. Você vai dividir 75%, você vai lançar na fonte 573, que é a parcela da educação. Por que 75%? Porque é o valor que está disposto lá na Lei 12.858. E 25%, o remanescente, você vai lançar lá na lei, na parte da saúde, né, que também está disposto no mesmo artigo, né. Só tem que tomar cuidado, né, que muitas vezes o pessoal lembra 25, pensa em educação. Nesse caso aqui, 25% é saúde, código 635. Mas, qual que vai ser a regra de aplicação? Eu tenho que obedecer sempre a regra geral, o artigo 8º da Lei 7.990, combinado com a regra específica dessa parcela de saúde e educação, que é o artigo 2º, parágrafo 3º
Então, como que vai ficar? Para o caso da saúde, a parcela. Eu posso gastar em qualquer despesa de ASPES, né, ações e serviços públicos em saúde, mas não posso aplicar com despesa com pessoal. Então, mas é pessoal da saúde. Não posso aplicar por causa que eu tenho a regra geral que me impede isso. E dívida, eu somente se for uma dívida com a União, e claro, se essa dívida for referente a uma despesa com saúde. Já a parcela da educação, gastos típicos em MD. Pessoal, posso gastar somente se for o magistério. Cuide aqui, é magistério, não é qualquer profissional da educação, né? Se nós pegarmos a lei do Fundeb, ele faz um rol bem extenso de profissionais da educação. Mas a lei 7.990, ela fala somente em magistério. Então, vocês tomem cuidado com esse detalhe aqui. Apesar que, para a educação, nós temos que cumprir todos aqueles índices do Fundeb que você viu lá na nossa aula sobre o marcador 1070. Então, dificilmente eu acredito que algum ente vá utilizar essa possibilidade, porque senão daqui a pouco eu vou ter dificuldade de cumprir aquele índice. E dívida somente se for com a União e for, evidentemente, da educação. E os demais parcelas, principalmente, porque os contratos firmados a partir de 3 de dezembro de 2012 são saúde e educação. É fácil de eu resolver, acabei de passar isso nos slides anteriores. Mas aquilo que é antes de 3 de dezembro de 2012. Eu até recebi algumas consultas, né, de entes que fizeram a Secretaria de Tesouro Nacional, até alegando, não, mas isso aqui seria um recurso livre, eu tenho que verificar se eu tenho uma legislação local, se eu tenho alguma regra local, eu tenho que obedecer somente esse regulamento local. Ok? Se eu tenho uma regra local, eu tenho que obedecer a regra local. Mas isso aqui não é um recurso livre. Não é um recurso livre por quê? Porque eu tenho que obedecer à regra geral do ROT, artigo 8º. Lá, eu tenho que obedecer essa regra. Então, o que acontece aqui, que é o grande dilema? Em que fonte que eu lanço esses recursos? E aqui eu vou dar duas possibilidades. Possibilidade 1. Usa o código 749, outras transferências, e detalha ele. Como que eu vou fazer esse detalhamento? Lá na aula de detalhamento eu explico como que faz esse detalhamento, porque eu não posso utilizar, por exemplo, um código genérico somente com ele, eu tenho que ter um detalhamento até para eu conseguir individualizar depois esses recursos, saber quanto que entrou, quanto que saiu, aonde que está esse dinheiro, quanto que tem de restos, eu tenho que ter esse detalhe específico. Tá? Essa é a possibilidade 1. Possibilidade 2. Tá? O petróleo, vamos relembrar lá a aula de geografia, ele é um recurso mineral. Tá? Então, vamos usar a fonte 708, transferência da União referente à compensação financeira de recursos minerais. Por que antes eu não lançava nesse código? Porque esse código já é antigo. Porque antes eu tinha um específico, eu tinha 704. Só que, então, eu já tinha a distinção, que era petróleo, eu jogava no 704, que era outros recursos minerais, eu já lançava lá no 708. Tá? Mas o 704 acabou, deixou de existir. Aliás, vai deixar de existir no dia 31 de dezembro. Então, esta é uma segunda possibilidade. Inclusive, aqui eu posso até detalhar, se eu quiser. Lembrando, eu posso pegar a fonte 708 e detalhar. Dou essas duas opções. Por quê? Porque aqui justamente a Secretaria do Tesouro Nacional ainda não se manifestou de uma maneira clara sobre esse ponto. Já comentei em alguns entendimentos, ela até recebeu a informação que seria um recurso livre. Discordo. Esse aqui é um recurso vinculado, tá? Por força da lei
do artigo 8º da Lei 7.990, e eu recomendo utilizar esta segunda possibilidade. Tá? A possibilidade 1, ela é mais tranquila de ser utilizada. Tá? Ela é mais segura, é mais tranquila, mas eu ainda iria na 708, a possibilidade 2, em função que o petróleo, ele é um recurso mineral. Ele é um recurso mineral. Então, iria nessa possibilidade, justamente porque hoje eu tenho que analisar a portaria 710 como ela é hoje, né? Aliás, como ela vai ser no dia 1º de janeiro de 2024. Como ela é em 1º de janeiro de 2024, não existe a fonte 704, existe a fonte 708, que ela está abrangente. Tá? Ela já era abrangente, ela ficou mais abrangente ainda. Tá? E um detalhe, você tem que ficar atento a comunicados da Secretaria do Tesouro Nacional, né, que pode ser que daqui a pouco, inclusive eu até reportei essa situação de royalties e talvez surja alguma outra mudança no futuro, e talvez não tão longe, tá? Mas se tiver, pode ter certeza, né, os alunos aqui do curso vão ser informados diretamente sobre essa alteração. Outros cuidados sobre as demais parcelas do royalties. Observe a legislação do seu município ou do seu estado. Ela pode ter mais regras. O que acontece? Eu conheço legislações estaduais, legislações municipais que dizem lá: a parcela do royalty recebido será utilizado somente para isso, ou será somente para aquilo, ou não se pode utilizar, faz uma restrição maior. Você tem que obedecer a tua própria regra. Inclusive, pode ser que você tenha situações em onde você vai ter que ter, por exemplo, 2 detalhamentos. Uma parcela eu vou utilizar para isso, outra parcela eu vou utilizar aquilo. Afinal de contas, eu tenho que atender às minhas necessidades específicas. Como que eu faço isso? Dá uma olhada lá na aula sobre necessidades específicas. Pode ser até que, inclusive, o seu Tribunal de Contas tenha alguma regra específica. Também temos a aula que trata deste ponto. Detalhe, gente, detalhe sempre que você tiver essas particularidades, tá? Se você não tiver outra particularidade, pelo menos observe a regra geral, que é não gastar com pessoal e dívida, e ainda tem a exceção do pessoal do magistério, as dívidas com a União e a capitalização da Previdência, tá? E sempre atento, relatório da ANP para lançar corretamente os seus dados, as suas informações. Não somente com os dados do Banco do Brasil ou da Secretaria do Tesouro Nacional, você não consegue saber exatamente qual que é a natureza da receita, qual que é a fonte de recurso. É um cuidado a mais que você deve ter para lançar esses recursos. Meu muito obrigado a todos, né? A vocês que estão continuando aqui na nossa jornada do curso de fontes de recurso, né? Ainda temos muitas videoaulas ainda para assistir. Aqueles que já tinham terminado o seu curso e receberam um e-mail dizendo: ó, temos uma nova videoaula, né? Espero que tenham gostado dessa nova videoaula, assim como espero que também tenham gostado. Adorei os feedbacks que recebi sobre o pessoal que terminou o curso de fontes, e aqueles que também estão assistindo essa videoaula disponibilizada sobre fontes sobre os royalties, né? Também espero que tenham gostado desse material. A planilha, para quem é aluno, está disponível diretamente abaixo ou acima, dependendo de qual computador ou celular que você está assistindo, tá? E o pessoal que está no YouTube, eu vou deixar um formulário que vocês vão poder ali preencher, se atender alguns requisitos ali, vocês vão, se curte a página, enfim, vocês vão poder ter acesso também a este material, tá? Meu muito obrigado, nos vemos no próximo encontro.